Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos estudar mais um pouco a doutrina espírita. Hoje no livro O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires, da editora Paideia. Vamos ao nosso estudo logo após a nossa vinheta. Hoje o título do nosso estudo é O Homem no Mundo. Está no livro, como eu disse, O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires, Paideia Editora. Esse artigo ele é muito interessante, esse item é muito interessante, traz boas orientações para todos nós. Deus fala ao homem através de suas leis. Começa assim Herculano Pires, O Homem no Mundo, no livro O Espírito e o Tempo. Estas são eternas, diz ele. É o que vemos no item 614 de O Livro dos Espíritos. E está entre aspas, é a mensagem trazida pelos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. José Herculano Pires fala nesse item, sobre as leis de Deus, que são imutáveis, são eternas, e traz logo para a gente, na questão 614, do Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Se seguirmos ela, seremos felizes hoje e amanhã. Ainda continua a resposta dada na questão 614, ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Esse é o ponto, Ou seguimos a lei ou não. Se não seguimos, evidentemente nos tornamos infelizes, porque vamos contra a lei estabelecida por Deus que nos dá a felicidade. E no item 617 esclarece Allan Kardec, traz essa referência Herculano Pires. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem as da alma e as segue. José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, da editora Paideia. Ainda acrescenta José Herculano Pires, a razão dos sofrimentos e da infelicidade, do desespero humano, é simplesmente a violação das leis de Deus. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Está lá no item 114 do Livro dos Espíritos. E se destinam à perfeição, onde atingirão a felicidade eterna sem perturbações. Eu já vi uma palestra num centro em que dizia o contrário, que Deus cria certas almas que vão ficar perdidas por toda a eternidade. Isso vai de encontro contra o que ensina a doutrina espírita. E é ensinado muitas das vezes nos centros espíritas, de acordo com alguns temas apresentados em alguns livros do movimento espírita. Ou seja, diz exatamente o contrário que ensina o espiritismo. Todos nós nascemos simples, ignorantes, sem conhecimentos, mas todos nós nos dirigimos à perfeição, à felicidade eterna, sem perturbações, porque seremos perfeitos. E continuou Herculano Pires dizendo sobre as leis de Deus. Se todos seguissem naturalmente as leis de Deus, atingiriam a perfeição sem dificuldades. Mas há um momento de queda. Não de Adão e Eva no paraíso, mas o de cada um diante de si mesmo, no processo natural do desenvolvimento. E ele explica. A aquisição do conhecimento gera perturbações. Uns se deixam levar pelas fascinações exteriores e pelo incitamento de outros, desligando-se das leis naturais e criando suas próprias leis, as da conduta artificial. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram, diz o item 122 do Livro dos Espíritos. Muito interessante, Essa colocação apresentada por Herculano Pires, chamando a atenção do item 122 do Livro dos Espíritos. Essa é a figura da queda do homem, do pecado original. Uns
seguiram o caminho do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e outros resistiram a essas tentações. Como a gente viu bem, né? Orai e vigiai para não cairmos em tentações, no nosso último vídeo, né? Ainda diz Herculano Pires: isso, entretanto, não quer dizer que uns se perderam e outros se salvaram. O próprio desvio das leis naturais é uma experiência proveitosa, porque os espíritos devem conseguir a plenitude da consciência e conquistar a sabedoria, razão e sabedoria, né? O que só é possível através do uso do livre-arbítrio. Então, esses desvios das leis naturais é uma experiência que pode ser proveitosa. Os espíritos, todos nós, devemos conseguir a plenitude de consciência, ou seja, nos integrarmos às leis de Deus. Isso só é possível com o uso do livre-arbítrio, nos informa Herculano Pires. E continua José Herculano Pires dizendo: por mais que um espírito se desvie, um dia chegará em que ele terá de voltar à integração das leis naturais. Esse é o momento da religião, ou seja, de se religar às leis de Deus. Na volta do espírito à integração cósmica. Eu gosto desse termo. O item 126 do Livro dos Espíritos explica, entre aspas, Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. E finaliza José Herculano Pires, o grifo aí é meu, a tinta vermelha é minha, né? Ele dizendo: e é no presente que temos a oportunidade de preparar o futuro. A moral espírita se traduz assim: na prática incessante do bem, única maneira de vivermos bem na atualidade e criarmos o bem para o futuro. José Herculano Pires, no livro Espírito e Tempo, editora Paideia, no capítulo O Homem no Mundo. Meus amigos, aí está a capa do livro, O Espírito e o Tempo. Eu deixo aqui embaixo na descrição onde você pode encontrá-lo e deixo também na descrição os itens do Livro dos Espíritos. Agradeço a todos pela oportunidade de estarmos estudando juntos mais uma vez aqui no canal Caminho Espírita. Ficamos por aqui e desejo a todos muita paz.